Bom, boa tarde pessoal. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de todos, alunos, bolsistas, professores, técnicos. Obrigado por estarem aqui. Essa é uma pesquisa que, na verdade, é uma extensão do trabalho que foi desenvolvido pela Clara Becker, a nossa aluna aqui do curso de Engenharia de Software e também bolsista de iniciação científica. Então, nesse último ciclo, que se encerrou agora em agosto, ela trabalhou com roteamento de drones para cenários de desastres. Essa pesquisa é uma extensão, em que a gente trata um problema similar, que é não só buscar por vítimas, mas também entregar suprimentos médicos, e por isso, então, a Clara é coautora desse trabalho. O artigo ele foi apresentado na Espanha, no CISOR, que é um evento de estatística e pesquisa operacional, que acontece a cada 1 ano e meio, e toda a edição na Espanha, e o trabalho tem como título a otimização da entrega de suprimentos médicos usando drones. É isso que a gente faz aqui na pesquisa. Bom, como um contexto um pouquinho do trabalho, desastres naturais ocorrem em tudo quanto é lugar do mundo. Aqui eu trago exemplos bem recentes, de desastres naturais que aconteceram nesse ano de 2025. Então, na Espanha, incêndios florestais, furacão nos Estados Unidos, que é bastante comum. Inclusive, recentemente, furacão aqui no sul do Brasil, bem próximo de nós, terremoto nas Filipinas, deslizamento de terra na Índia. Então, desastres naturais, infelizmente, são frequentes, e o que todos eles têm em comum é a necessidade de ações de resposta eficientes e efetivas. Aqui no Brasil não é diferente, e infelizmente a gente sabe que o Brasil sofre frequentemente com problemas de enchentes, inundações, principalmente aqui no sul do Brasil e inclusive aqui na nossa região. Essas imagens e notícias são das enchentes que aconteceram no ano passado no Rio Grande do Sul, que tiveram uma dimensão bem grande. Foram mais de 90% das cidades do Rio Grande do Sul afetadas, mais de 2 milhões de pessoas afetadas, que tiveram que sair das suas casas, e foram quase 200 mortes. Então a gente viu, apesar de não ter sido aqui em Santa Catarina, mas próximo daqui a gente viu o impacto da enchente no ano passado no Rio Grande do Sul. Bom, diante de um cenário de desastres como esse do Rio Grande do Sul, as enchentes, a gente precisa se preocupar com duas principais operações de resposta. Primeiro, a busca por vítimas, busca por sobreviventes, pessoas, animais, e depois a distribuição e entrega de suprimentos médicos, então medicamentos ou quaisquer outros suprimentos médicos para o atendimento de pessoas que estejam isoladas e ilhadas nesses cenários. Como que a gente faz isso? Essas duas imagens aqui são também das enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul, então, em geral, o que a gente faz aqui no Brasil é usar helicópteros, por exemplo, para localizar e resgatar pessoas, ou barcos, são as duas alternativas. Essas duas possíveis soluções têm alguns problemas. Primeiro, os helicópteros eles são custosos, não só o custo de aquisição, mas também de manutenção, da própria operação, envolve pessoal especializado, piloto, mecânicos e tudo mais. Por outro lado, os barcos, que são uma alternativa bastante barata, eles são lentos na locomoção e também expõem as pessoas a riscos, por exemplo, contato com água contaminada, afogamentos, choque elétrico. Então a gente tem aqui alguns problemas no uso, tanto de helicópteros quanto de barcos. Então uma alternativa nesse cenário é explorar o uso de drones para essas duas tarefas, para buscar por vítimas, por sobreviventes, e também para entregar pequenos suprimentos médicos que eles conseguem carregar. Bom, diante desse cenário, então, a proposta do nosso trabalho é explorar o uso de drones em ações de resposta a desastres e se vale a pena usar drones nessas condições. Então, a gente divide a pesquisa em 3 etapas. Primeiro, a gente explora alguns algoritmos de roteamento de drones, então construir as rotas que os drones vão seguir nessas operações. Para isso a gente usa um paradigma aí chamado de otimização por chaves aleatórias. Depois a gente estuda o cenário das enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul. Então a gente constrói esse estudo de caso,
aplica o roteamento de drones nesse cenário simulado e avalia os resultados. E por último, a gente ainda conduziu uma análise de custo comparando, né, o uso de drones com outras alternativas, como, por exemplo, o uso de helicópteros. Bom, então para a gente modelar esse cenário, a gente explora o problema do roteamento de veículos, que é um problema de otimização clássico. Nesse problema, nós temos aqui um conjunto de veículos, e no nosso caso, os veículos são drones, né, são esses veículos aéreos. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 drones, e eles ficam localizados em um ponto específico, né, a gente chama de depósito. Depois a gente tem uma série de pontos, né, num espaço geográfico, que são justamente os pontos que os drones precisam visitar para fazer a busca por vítimas. Então, os drones eles vão visitar esses pontos e verificar, capturar imagens, né, e verificar se existe alguma vítima, uma pessoa, um animal, em cada um desses pontos aqui. Alguns desses pontos demandam a entrega de suprimentos médicos, então, medicamento, material, enfim, qualquer coisa. No caso dos pontos em que os drones precisam entregar, né, algum suprimento médico, então a gente tem aqui associado a esse ponto o peso, por exemplo, né, do que precisa ser entregue. Então nesse ponto aqui, o drone precisa entregar alguns suprimentos médicos que somam em 700 gramas, por exemplo. Aqui 1,6 kg e assim por diante. Então alguns pontos o drone só vai visitar para verificar se existe alguma vítima naquela região, e outros pontos o drone vai fazer entrega de algum material ou algum medicamento. Bom, isso aqui forma então um grafo, né, em que os vértices são cada um desses pontos que precisam ser visitados, e o que a gente quer nessa estrutura aqui é construir as rotas de cada drone. Então, por exemplo, o primeiro drone, aquele em verde, vai visitar esses pontos nessa ordem, saindo, né, do depósito aqui, né, do ponto central, visitando os pontos e retornando para o ponto inicial. E a mesma coisa aqui a rota do vermelho e a rota do drone azul. E a gente quer fazer isso respeitando a capacidade de carga dos drones. Então, tudo aquilo que ele precisa entregar, né, nos pontos em que há entrega de suprimentos não pode ultrapassar a capacidade de carga do drone. E a gente quer fazer isso no menor tempo possível. Eu quero determinar as rotas de cada drone de modo que toda a operação seja completada no menor tempo possível. Né? Por isso, um problema de otimização. Então, dessa forma, a gente consegue modelar esse cenário de busca por vítimas e entrega de suprimentos em cenários de desastres. Para resolver esse problema, ou seja, para construir as rotas que minimizam o tempo de operação, a gente usa aqui nesse trabalho otimização por chaves aleatórias, que não é algo novo, já foi proposto na década de 90 pelo BIM. E a otimização por chaves aleatórias tem 2 etapas principais, né? A codificação e a decodificação. Então, na codificação, né, no encoding, as soluções para esse problema de otimização, no caso, as rotas, né, para cada drone, no nosso caso específico, essas soluções elas têm que ser codificadas, né, como um vetor de chaves aleatórias. Tá? Uma chave aleatória nada mais é do que um número real no intervalo 0 a 1. Tá? E aí eu tenho um vetor, ou seja, um conjunto, uma coleção de chaves aleatórias. Uma coleção de números reais no intervalo 0 a 1. Então eu vou pegar aquela solução, que são rotas, e eu vou codificar como um vetor de chaves aleatórias. E depois, o decoding, né, é um algoritmo, é uma função que recebe como entrada uma solução codificada, ou seja, um vetor de chaves aleatórias, computa a solução correspondente, né, para o problema que está sendo resolvido, no nosso caso, o roteamento de veículos, e retorna o valor da função objetivo, ou seja, o valor associado a essa solução, que no nosso caso vai ser o tempo de operação, né, o tempo de viagem dos drones. Como que a gente aplica, então, esse conceito da otimização por chaves aleatórias para resolver o problema do roteamento de veículos? Então, dado que eu tenho N pontos para serem visitados, né, nesse espaço, e eu quero visitar usando N drones, né, então eu posso ter um número variável de pontos e um número variável de drones, a gente usa aqui para resolver o problema um vetor de chaves aleatórias cujo tamanho é N mais M menos 1. Então é a soma do número de pontos com o número de drones menos 1. A gente já vai entender como que isso funciona.
Para decodificar, então, essa solução, né, esse vetor de chaves aleatórias e a partir dele construir as rotas, então a gente faz o seguinte, né, as primeiras n chaves, ou seja, os primeiros n valores reais desse vetor, correspondem aos pontos, aos n pontos que precisam ser visitados, e as outras n-1 chaves definem o que nós chamamos aqui de cortes de rotas, né? Definem então onde que estão cada rotas nesse vetor. Então, 3 passos principais dessa função, desse algoritmo, né? Primeiro, as chaves aleatórias elas são ordenadas, né, de maneira crescente, por exemplo, e essa ordenação nos valores do vetor define uma permutação dos índices do vetor. Depois, a gente constrói as rotas para cada veículo de acordo com essa permutação resultante da ordenação do passo anterior e dos pontos de corte. E finalmente, a gente calcula então o tempo de viagem de cada uma das rotas, pega o maior tempo de viagem, isso vai ser o tempo de toda a operação, e penaliza violações de capacidade. Então, construímos uma rota para um drone, ele tem uma capacidade de carga de 3 kg, mas essa rota aqui implica a entrega de 4,5 kg. Então, esse 1,5 kg excedente a gente penaliza no valor da função objetiva. Aqui a gente tem um exemplo para entender um pouquinho melhor. Ali do lado direito nós temos uma pequena instância do problema em que a gente tem 7 pontos, né? Pontos do ponto 0 até o ponto 6. E a gente quer construir as rotas para 2 drones. Aqui. Então, o vetor de chaves aleatórias, aqui a gente tem por exemplo, um exemplo, né? Ele vai ter os 7 primeiras posições correspondem aos 7 pontos. E como a gente tem 2 veículos, então a gente vai usar um ponto de corte aqui, que é o índice 7 desse vetor. Então, esse decoding recebe como entrada uma solução codificada num vetor de chaves aleatórias. Essa aqui, por exemplo. Primeiro passo, então, a gente vai ordenar esse vetor. Então, agora aqui eu tenho os valores, né, como recebido, e aqui a gente já tem esses mesmos valores, só que ordenados. Então, por exemplo, o menor valor aqui de cima é o 0.07, então ele vem aqui para o início. Então, esse índice 5 do vetor, ele vai estar na primeira posição do vetor ordenado. E assim eu defino aqui uma permutação dos índices, conforme a ordenação dos valores correspondentes. O ponto de corte que separa as duas rotas é justamente esse último, o índice 7. Então, o índice 7 foi parar aqui no meio, eu tenho do lado esquerdo uma rota, do lado direito a segunda rota, né? Que é isso daqui. Aqui está o ponto de corte, defino aqui a rota do drone verde, nesse caso, e aqui a rota do drone vermelho. Lá do lado a gente tem, então, a solução representada graficamente. Então, quer dizer, a partir de um vetor de chaves aleatórias, um vetor de números reais, eu consigo decodificar e construir a solução para um problema de otimização que é um pouquinho mais sofisticado, né, do que simplesmente um conjunto de números. Tá? Então, essa é a ideia da otimização por chaves aleatórias e dessa forma que a gente implementou, então, esse conceito aqui para o problema do roteamento de veículos. Pois bem, para os experimentos, então, a gente usou uma ferramenta, um framework que implementa toda essa coisa, ou seja, implementa a utilização por chaves aleatórias e vários algoritmos. Esse framework se chama RKO, foi proposto pelo Antônio Chaves, Maurício Rezende e outros no ano passado e publicado esse ano, então é uma ferramenta bem recente. E a ideia desse framework eu tenho que implementar uma função que faz a leitura da instância do problema e a função que faz o decoding, né, a decodificação de um vetor de chaves aleatórias para a solução correspondente e calcula o valor da função objetivo. E o framework entrega para mim a solução, a melhor solução encontrada depois de um dado tempo de execução que eu defino. Esse framework, então, implementa várias meta-heurísticas, né, vários algoritmos heurísticos, como algoritmos genéticos, busca local iterada, otimização por enxame de partículas, são um total de 10 algoritmos. Esses algoritmos, eles compartilham as melhores soluções encontradas no que a gente chama de solution pool. Então, essas melhores soluções que eles encontraram ficam armazenadas nesse conjunto de referência e depois os algoritmos podem consultar essas soluções. E ele ainda implementa um componente de controle de parâmetros que adapta os valores dos parâmetros ao longo da execução. Então,
Basicamente, esses são os principais componentes do framework, né? Os algoritmos, o pool de soluções e o controle online de parâmetros. Então, isso que a gente vai usar para resolver o nosso problema. Aqui a gente tem um resumo do estudo de caso que a gente explorou. Então, o estudo de caso ele foca na cidade de Canoas, ali na região metropolitana de Porto Alegre. Canoas foi uma das cidades mais afetadas, né, nas enchentes do ano passado. Então, 2/3 da cidade ficou embaixo d'água, né? Muitas famílias tiveram que sair das suas casas. Ali do lado direito a gente tem o mapa da cidade de Canoas, e essa região destacada em azul é justamente a região que ficou debaixo d'água, né? Então o que a gente fez foi criar 15 instâncias desse problema, com número de pontos variando de 10 a 160, os pontos a serem visitados pelos drones, e usando 2, 4 e 8 drones, simulando 3 cenários diferentes. Esses pontos, né, de 10 a 160, que a gente consegue observar ali na imagem do lado direito, eles foram distribuídos nas regiões atingidas conforme a população dessas regiões, né? Então, algumas regiões são mais urbanas, né, concentram uma maior densidade populacional, elas receberam 40% dos pontos. Regiões com densidade média receberam 30% dos pontos, e os 10% restantes ficaram nas áreas de menor densidade, né? Então, isso simula um pouquinho o cenário real que foi enfrentado lá na cidade de Canoas. Mais ou menos 30% desses pontos são pontos em que os drones precisam levar algum suprimento, algum material. Então, eles têm uma demanda associada, e os outros 70% são pontos que os drones vão só visitar. Que mais? A gente ainda considerou para esse estudo de caso esse modelo de drone chamado Spectral 2. Ele é um drone bastante usado na agricultura, né, para o mapeamento de áreas, também para enfim, espalhar venenos, enfim, né, é bastante usado na agricultura. Ele tem uma autonomia de voo de 1 hora, uma velocidade em cruzeiro de 43 km por hora, e ele tem uma capacidade de 3 kg para carga, né? Então, geramos 15 instâncias com essas características e testamos o RKO na solução. Então, o quão bom é esse framework e o quão boa é a ideia da otimização por chaves aleatórias para resolver o problema de roteamento de veículos. A gente não testou todos os algoritmos, testamos 7 deles, que são as principais meteorísticas, as mais comuns. Então, o GRASP, algoritmos genéticos, busca local iterada, Large Neighborhood Search, a otimização por enxames de partículas, Simulated Annealing e busca local com vizinhança variável, né? Os 7 algoritmos aqui. Aqui do lado esquerdo a gente tem as características da instância, então o número de pontos e o número de drones, e aqui o melhor valor conhecido, então o tempo máximo de operação em minutos. Então, por exemplo, para resolver essa primeira instância, demora 23 minutos, ou seja, os drones conseguem visitar todos os pontos, que são só 10 aqui, em 23 minutos e meio. Depois, para cada algoritmo, a gente reporta aqui o desvio absoluto da melhor solução conhecida. Isso são médias de 10 replicações com 60 segundos de tempo limite de execução. Em negrito aqui a gente vê os melhores valores encontrados para cada uma das instâncias. Então, o que a gente observa aqui, primeiro, né, é um desempenho competitivo de todos os algoritmos nas instâncias menores, que são as instâncias mais fáceis de resolver. Então, todos eles conseguem encontrar a melhor solução conhecida, ou tem algum desvio, mas pequeno, né, nessas instâncias até 20 pontos. Agora, se a gente considera todo o conjunto, incluindo as maiores e mais difíceis instâncias, então a gente percebe que se destacam aqui o GRASP, o ILS e o VNS, né? Então, eles apresentam melhor desempenho, com desvios médios sobre todas as instâncias de 1 minuto e meio a 2 minutos. Né? Então, são 3 algoritmos com melhor desempenho e que têm um desempenho competitivo entre si. A gente percebe que toda essa operação, né, de busca de vítimas e entrega de suprimentos médicos, a gente consegue executar, né, concluir ela de 20 a 50 minutos para todas as instâncias, com exceção dessa instância aqui, né, que é com 160 pontos, que precisam ser visitados por 2 drones. Então,
com 160 pontos, 2 drones já não dão conta de concluir a operação, porque eles vão demorar mais ou menos 85 minutos e isso ultrapassa a autonomia do drone, que é de 60 minutos, desse modelo específico. Então, essa solução aqui ela é inviável porque viola a restrição de autonomia do drone. Para todas as outras, o tempo máximo é de 50 minutos. O que a gente fez, então, foi pegar o melhor algoritmo dentre os 7, que na média aqui foi o GRASP, com 1.5 de desvio absoluto, né, das melhores soluções conhecidas. Então, a gente selecionou o GRASP e a gente estudou qual o impacto, qual o ganho de configurar os parâmetros desse algoritmo. Então, a gente configurou 3 parâmetros. O primeiro deles controla a seleção de vizinhos na busca local. Então, você vai usar uma estratégia de primeira melhoria ou melhor melhoria. O procedimento de restart, né, quando a busca fica estagnada, um procedimento que restarta a busca, e o tamanho daquele solution pool, né, daquele pool de soluções. Então, inicialmente a gente usa 10 soluções, então a gente pode usar um tamanho variável. Então, são esses 3 parâmetros que controlam essas 3 características do algoritmo. A gente usou o iRace, que é um configurador de algoritmos, um configurador automático de algoritmos, e usamos essa ferramenta, então, para buscar pelos melhores valores desses 3 parâmetros. Então, o algoritmo resultante, né, com os parâmetros configurados, a gente chamou aqui de GRASP-C, que seria o GRASP configurado, e comparamos o seu desempenho com o GRASP original, né, conforme implementado no framework. O que a gente observa aqui é que o GRASP configurado melhora o desempenho, então a gente consegue reduzir quase pela metade o desvio aqui, cai para 0.8. Isso é interessante porque se eu tenho um novo problema e eu quero resolver usando otimização por chaves aleatórias, usando essa ferramenta, então a gente consegue configurar os algoritmos que estão ali implementados e adaptar os algoritmos para novos problemas. Isso é interessante para quem quer usar essa ferramenta para resolver qualquer problema que seja. O GRASP configurado, ele também encontra novas, melhores soluções para 6 das 15 instâncias. Então, a gente tinha aqui as melhores soluções conhecidas e o GRASP, na sua versão configurada, consegue melhorar essas soluções para 6 instâncias, o que também é um resultado interessante. Mas ele falha, né, em encontrar a melhor solução conhecida para não 2, mas 3 das instâncias que são essas aqui. Então, a gente tem um desvio maior que 0 aqui. Então tem esse ponto negativo do GRASP configurado em comparação com o algoritmo original. Finalmente, a gente fez uma análise de custo, que aqui eu trago de forma bastante resumida, mas a gente considerou aqui quatro modelos de drones que estão apresentados aqui. Eles têm autonomias de 1 hora, 1 hora e meia, capacidade de carga de 1 a 9 kg, velocidades em cruzeiro de 40 a 80 km por hora e o custo, né, varia aí de 18 mil para até 30 mil dólares. Então a gente pensou, né, no uso de drones num contexto a nível de estado, por exemplo, né, então, sei lá, uma defesa civil poderia adquirir, porque o custo não é tão alto, né, e dispor desses equipamentos. Aqui na nossa região, frequentemente a gente tem esses problemas de enchentes, então o poder público poderia ter à disposição drones, que é muito mais viável do que ter helicópteros, né, e a operação é muito mais simples de se realizar. Então a gente considerou esses 4 modelos porque o custo não é tão alto e porque eles seriam simples, né, de adquirir aqui no Brasil. E comparamos, assim, aqui de maneira bastante resumida, as características dos drones com helicópteros, né? E a gente considerou esse modelo Augusta aqui de helicóptero, que é um helicóptero usado pela polícia militar e que geralmente esses helicópteros eles estão nessas operações aí quando acontecem desastres aí na região. Então comparamos com esse modelo aí. É óbvio que um helicóptero ele tem uma velocidade muito maior, né? Consegue percorrer uma grande área muito mais rápido. Eles chegam aí esse modelo, né, a 260 km por hora de velocidade. Tem uma capacidade muito maior do que os 9 kg aqui, que é o maior valor, né? Consegue carregar mais de 1 tonelada, quase 2 toneladas no caso desse modelo. E tem uma autonomia maior, né? Então de 1 hora e meia para 4 horas. Então nesses aspectos, os helicópteros são
uma alternativa melhor. Porém, a gente já sabe, né, um alto custo de aquisição. Então, esse helicóptero aqui custa mais de 10 milhões de dólares, então já não é uma alternativa viável para a Defesa Civil aqui de Ibirama, por exemplo, né? Não está ao alcance. E além disso, né, o custo, por exemplo, de combustível é muito maior, mais ou menos hoje, né, 240 dólares por hora de voo, né? Então isso já é um custo associado à operação que precisa ser levado em conta, mais o custo de manutenção, né, de uma aeronave, que também não pode ser negligenciado, a necessidade de pessoas treinadas, né, como pilotos, mecânicos e todo esse pessoal. Então, não só o custo, mas toda a operação é muito mais complexa quando se trata de helicópteros, né? Então, com isso a gente talvez conclui que drones são uma alternativa viável e interessante. Não para substituir, mas para compor, né, digamos, as ações, as operações de resposta em desastres. Bom, para finalizar então, como eu disse, drones são uma alternativa viável em ações de resposta a desastres, né? Eles permitem a busca rápida por vítimas, a entrega de suprimentos médicos, né? Claro, em um peso limitado, mas é possível. São muito mais baratos e seguros do que helicópteros, barcos também. E essa é uma alternativa viável também a nível de município, de estado, né? Então, isso é interessante aqui. A otimização por chaves aleatórias, né, que a gente explorou também nessa pesquisa, ela é eficiente para problemas de roteamento, foi eficiente para as instâncias que nós criamos a partir do estudo de caso. Então, conseguiu produzir as melhores soluções para instâncias pequenas e médias. Alguns métodos, né, o GRASP, a busca local iterada, a busca por vizinhança variável, mostraram um desempenho muito bom para resolver todas as instâncias que a gente considerou. E o framework RKO também simplifica muito a aplicação, porque já fornece a implementação de muitos algoritmos e é robusto, permite o ajuste de parâmetros e a gente conseguir ainda melhorar o desempenho. Por isso, também é uma alternativa que é viável para a solução de novos problemas. Como trabalhos futuros, a gente pretende integrar estações de recarga nesse espaço, né? Isso é algo que é feito em outros países, né? E tem pesquisas também nessa direção. Isso permite aumentar a autonomia, né? O range de atuação desses drones. E ainda explorar modelos de visão computacional para identificar as vítimas, né? O drone vai lá, visita um ponto, captura uma imagem, isso teria que ser enviado, né? E analisado por um ser humano, mas poderia ser analisado por modelos de visão computacional que conseguem identificar, opa, aqui tem uma pessoa, ou provavelmente tem uma pessoa, e aí essa imagem só, ela é filtrada para análise por um ser humano, né? Então, a solução completa seria não só o roteamento e a visita dos drones, mas também a integração com modelos de visão computacional. Bom, esse é o trabalho. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês e se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar à vontade. Diga, Carlos. O RKO, framework, ele para funcionar, ele precisa ter exatamente como entrada o vetor ordenado de chaves aleatórias? Não. O que o RKO vai fazer é buscar pelos melhores vetores de chaves aleatórias. Então, tecnicamente, né, a gente pega um problema de otimização combinatória e de certa forma, reduz para um problema de otimização contínua. Buscar valores reais no intervalo 0 a 1, no intervalo contínuo de 0 a 1. Isso é o que o RKO faz. A ordenação e toda aquela coisa faz parte dessa função de decoding que é específica para o nosso problema. Geralmente, problemas de permutação, por exemplo, ordem de visitação, né, ou ordem de processamento de jobs em máquinas, geralmente é feito isso, uma ordenação desse vetor de chaves aleatórias que define a permutação dos índices. Mas para outros problemas, por exemplo, otimização binária, que eu quero só decidir quem eu escolho, quem eu deixo de fora, aí não tem ordenação. Aí a gente define geralmente um limiar a 0,5. Se for maior, é 1. Se for menor ou igual, é 0. Né? E aí é uma outra forma de decodificação. Então, essa estratégia de ordenação, depois aquele ponto de corte e tudo mais, é a forma como a gente modelou o nosso problema.
É nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, na computação, a otimização pode ser aplicada para uma gama bem ampla de soluções, né? Para quase todos os problemas. Isso, são muitos algoritmos, né? Então, mas foi escolhido por um caso em questão essa técnica das chaves aleatórias. Do Né? RKO. Então, deve ter ali pontos fortes, né, que dirigiram a escolha. Então, eu queria saber um pouquinho sobre... Bom, o que dirigiu a escolha foram dois aspectos. Primeiro, o fato de que é algo muito recente e que nós gostaríamos não só de estudar o cenário, né, da roteamento de drones em cenários de desastres, o estudo de caso que a gente projetou e construiu, não só isso, mas a gente também queria responder à pergunta de será que a otimização por chaves aleatórias e esse framework que implementa vários algoritmos, será que tem um bom desempenho na prática? A gente tinha também um pouquinho essa curiosidade. Então a gente resolveu explorar o framework em busca dessas respostas. E agora, inclusive, o Érico, né, que é bolsista de iniciação científica desse ciclo atual, ele está dando continuidade justamente nessa linha de pesquisa, né, pegando vários problemas de otimização, não só um, mas 5, e aplicando o RKO e comparando o desempenho dele com o estado da arte, com abordagens da literatura. Então ele está dando sequência a essa linha aí de pesquisa. Então esse foi o primeiro fator. E o segundo, que é um ponto forte dessa ideia de otimização por chaves aleatórias, é o fato de que esses algoritmos eles são genéricos para qualquer problema, desde que eu implemente a codificação e decodificação. Então, esse é o ponto forte da coisa, né? Eu tenho algoritmos de otimização contínua e que, via modelagem, usando essa decodificação, eu consigo resolver qualquer problema. Agora, o ponto fraco é que digamos, é outra face da mesma moeda, né? Por ser um algoritmo genérico para qualquer problema, né, ele não faz uso, ele não explora a estrutura do problema para resolver. Então eu poderia pensar em vários algoritmos exatos e heurísticos para resolver o problema do roteamento de veículos ou qualquer outro, que explora a natureza e a estrutura do problema. E aí esses algoritmos tendem a ter um desempenho superior. Então, nesse caso, a gente não espera que a otimização por chaves aleatórias ela vai ter um desempenho melhor do que algoritmos projetados e implementados especificamente para o problema. Porém, em 10 minutos eu te entrego um algoritmo que resolve um novo problema, usando a otimização por chaves aleatórias. Agora, um algoritmo específico, não. Eu preciso sentar, projetar, testar, implementar, então eu vou demorar muito mais tempo. Então, está aí o ponto positivo e negativo dessa abordagem. E é isso que a gente quer responder agora com o Érico, né? Na pesquisa dele. Ok, até onde a gente consegue chegar com o RKO? Né? Então eu vou pegar ali 5, 6 problemas e vou fazer um estudo detalhado do desempenho e aí eu consigo, ele consegue chegar em 80%, 90% de abordagem do estado da arte. Muito legal. Né? Se for isso, ótimo. Não, ele chega só em 40%, 50%. Aí talvez já não vale a pena, né? Já vale a pena pensar em abordagens específicas. Mais alguma pergunta? Tá certo, então. Obrigado mais uma vez, pessoal, pela presença de vocês. E fico à disposição aí se alguém quiser discutir a respeito do trabalho. Obrigado.